A pressão popular e a indignação que aconteceu no Brasil ao longo desses últimos dias funcionou. Fux pediu vista 90 dias, então nesses 90 dias muita coisa pode acontecer. O Flávio Dino e o Moraes podem mudar o voto dele, diminuir o pedido de condenação. A Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin podem, por pressão popular ou até por entender que foram longe demais, diminuir a condenação, podendo até mesmo pedir a absolvição da Débora. E tudo depende da atmosfera, do clima. E é por isso que a gente precisa continuar nos mobilizando. Deu certo. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes não pode mais recuperar conta no X. É isso mesmo. Ministro desativou o perfil em 21 de fevereiro deste ano, pouco depois de aplicar uma multa de 8,1 milhões de reais à rede social de Elon Musk. A partir desta segunda-feira, 24, o perfil @Alexandre, que até fevereiro era utilizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes no X, vai estar permanentemente desvinculado do magistrado e poderá ser utilizado por outros usuários da plataforma. De acordo com as diretrizes da rede social X, quando um usuário exclui a conta, ele dispõe de um prazo de 30 dias para reativá-la. Depois desse período, a conta é eliminada de forma definitiva, e para retornar à rede social, o usuário precisará criar um novo perfil. Dessa forma, o ministro tinha até domingo 23 para solicitar a recuperação de conta e do nome do usuário @Alexandre. Bolsonaro dobra a aposta contra Moraes. Em seu sadismo, votou para condenar também 2 crianças. Jair Bolsonaro soltou o verbo em suas redes sociais. Abre aspas. Ao propor uma condenação de 14 anos a Débora, Moraes, em seu sadismo, votou para condenar também 2 crianças. Não é só a Débora quem irá amargar uma pena injusta e desproporcional de 1 década e meia. São os filhos dela, um garoto de 6 anos e outro de 9 anos, que vão ficar marcados para sempre por essa crueldade. Fecha aspas. Publicou Jair Bolsonaro. O julgamento de Débora foi suspenso após o ministro Luiz Fux pedir vista nesta segunda-feira. Com isso, o processo fica suspenso e uma nova data para a conclusão do julgamento será definida. A medida foi considerada por muitos como um recuo do STF, após muita pressão popular nas redes sociais. Após a decisão de Luiz Fux em suspender o julgamento, a defesa de Débora pediu a revogação da prisão. Em nota divulgada pela defesa, os advogados classificaram a manutenção da prisão como uma afronta à Constituição. Manter Débora presa sem uma decisão definitiva, quando sequer há previsão de retomada do julgamento, afronta os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da presunção da inocência. Não é uma vitória, mas é sim um suspiro de esperança, uma possibilidade de reverter uma atrocidade que estava prestes a ser cometida, mais uma delas, pela Suprema Corte Brasileira. Como vocês sabem, nos últimos dias houve uma comoção popular gigantesca por conta da condenação de 14 anos da Débora, a cabeleireira, mãe de 2 crianças, que pintou, que escreveu, perdeu o mané com o batom a estátua da justiça brasileira. Abolição do Estado Democrático de Direito, golpe, tudo que você puder imaginar, eles colocaram contra essa mulher para condená-la a 14 anos. A mobilização das redes sociais foi gigantesca. Até mesmo uma parte da imprensa militante percebeu o quão grotesco, o nível de aberração jurídica que estava sendo cometido contra essa mulher. Pois bem, Alexandre de Moraes apresentou seu voto, 14 anos, prisão, mais 30 milhões em multa para acabar com a vida dela e da família dessa mulher, da Débora. O Flávio Dino, comunista indicado por Lula, foi lá e votou da mesma forma que Alexandre de Moraes. Vamos lá. Ela está sendo votada na primeira turma do STF, a primeira turma tem 5 membros. Então, se a pessoa tiver 3 votos, ela está condenada. Já foram 2, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Faltava ainda Zanin, Fux e Carmen Lúcia. O que o Fux acabou de fazer? É essa a notícia que dá um suspiro, uma possibilidade de reverter essa aberração. Fux pede vista e adia julgamento da mulher acusada de pichar estátua da corte. Ministros da turma analisavam no plenário virtual se Débora Rodrigues dos Santos deve ser condenada ou absolvida.
PGR aponta 5 crimes na denúncia. Absurda essa PGR. O que quer dizer pedido de vista? O Fux agora vai ter até 90 dias. Esse é o prazo limite que foi estipulado recentemente na Suprema Corte. Ele tem 90 dias para poder apresentar o seu voto. Só que muita coisa pode acontecer nesses 90 dias. Primeiro, o fato dele ter pedido vista, e é o único, talvez um dos únicos casos dessas condenações do 8 de janeiro, onde houve um pedido de vista. Todas as condenações estão sendo sumárias. Os ministros sempre seguindo o voto do Alexandre de Moraes de mandar prender e acabar com a vida dessas pessoas. A pressão popular e a indignação que aconteceu no Brasil ao longo desses últimos dias funcionou. Fux pediu vista 90 dias. Então, nesses 90 dias, muita coisa pode acontecer. O Flávio Dino e o Moraes podem mudar o voto dele, diminuir o pedido de condenação. A Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin podem, por pressão popular ou até por entender que foram longe demais, diminuir a condenação, podendo até mesmo pedir a absolvição da Débora. E tudo depende da atmosfera, do clima. E é por isso que a gente precisa continuar nos mobilizando. Deu certo essa mobilização, a quantidade de pessoas indignadas, postando nas redes sociais, falando sobre isso. O Folha de São Paulo e o Estadão publicando nota de opinião contra essa condenação, deu um resultado. Eles ouviram, eles sentiram. Agora a gente não pode parar. Uma coisa que vai fazer a grande diferença é dia 6 de abril na Avenida Paulista. Se você puder estar na Avenida Paulista no dia 6 de abril, às 14 horas, e a gente conseguir colocar lá 1 milhão de pessoas, não só a Débora poderá ser beneficiada com essa manifestação, mas todas as outras pessoas através da anistia. Esse pedido de vista, gente, ele é simbólico. O que isso significa? É a primeira vez que eu vejo essas pessoas que estão condenando os tais golpistas darem um passo para trás, ou pelo menos darem uma recuada. Não vou dizer recuada, mas não acelerar. Opa, peraí, talvez isso aqui vai dar merda. O Brasil inteiro viu que isso aqui tá errado. Porque até então, as pessoas que estavam sendo condenadas eram pessoas sem nome, sem rosto. Eram apenas letras que apareciam no jornal. Agora não, nós sabemos quem é. É a Débora, mãe de 2 crianças, que por ter escrito "Perdeu o Mané", pode ser condenada a 14 anos de prisão. Essa é uma excelente notícia. Outra notícia muito boa, como vocês sabem, a Carla Zambelli está sofrendo uma gigantesca perseguição por conta da Suprema Corte Brasileira. Mas olha só, o Nunes Marques pede vista e adia julgamento da Zambelli. Por 90 dias. Sim, mas muita coisa pode acontecer nesses 90 dias, dependendo da pressão popular, das redes sociais. Olha, nós temos só no dia de hoje 2 ministros pedindo vistas de decisões super polêmicas. Será que é um sinal de que a gente está conseguindo reverter um pouco a sanha autoritária? Bom, eu não sei, só sei que é o bastante. Nos enche de energia para continuar lutando. Tá? Parece que agora teve um efeito. Surtiu um efeito. As manifestações, as mobilizações, até a imprensa vendo que eles estão indo longe demais. Gente, eles estão pedindo a prisão da Carla Zambelli por porte ilegal de armas, sendo que ela tinha porte de armas. Isso é simplesmente surreal. Então, continue a mobilização, peça aos seus deputados do seu estado que fique favorável à anistia, esse é um dos focos, é o principal agora, tá? E no dia 6 de abril, na Avenida Paulista. Um abraço. Um comentário rápido a respeito do pedido de vista do ministro Fux, né? Que tem até sido comemorado como um recuo do STF, eu tenho visto algumas pessoas colocarem nesse sentido. Agora, a gente precisa entender que esse recuo, embora ganhe-se um tempo também para esfriar a temperatura do caso, né? Então, eu não sei, é um tempo para os ministros colocarem a cabeça, voltarem a um pouco de consciência? Bom, eu acreditaria se nós tivéssemos pessoas lá com consciência em dia. Mas não tendo, me parece que isso pode ser uma estratégia para que, enfim, eles possam voltar a julgar o caso em silêncio, que é algo que agora eles não conseguiriam. E isso poderia nos dar o norte de que esse não é um recuo, mas uma forma estratégica de não serem importunados com a unanimidade que vai se formar, com certeza, entendo eu, a respeito desse caso. Um recuo seria se houvesse revogação da prisão. Olha que loucura, eles ganham um tempo, ela está presa há 2 anos, ganham um tempo agora, pede-se vista, sabe-se lá quando se vai ser devolvida, ela vai ficar esperando esse tempo inteiro presa. Já está 2 anos presa preventivamente, sendo que nenhuma das condições da prisão preventiva estão cumpridas. Condições da prisão, requisitos da prisão preventiva, perigo à ordem social. Qual é o perigo à ordem social dela? Enfim, acho que nenhum.
Qual é o perigo à investigação? Bom, nem tem mais investigação, o caso já está feito. Qual é o perigo, portanto, dela ser solta? Então, se houvesse uma revogação da prisão preventiva dela, ou se houver, aí eu posso entender como um recuo. Por enquanto, eu acho que eles ganham um tempo para que a gente esqueça do assunto. E acho que ela, enquanto isso, vai pagando mais e mais e mais tempo de prisão, sem que isso seja correto, devido e justo, porque o nosso ordenamento também diz claramente que há um princípio constitucional sagrado, que é o da duração razoável do processo. Se o seu processo demora 2 anos para ser julgado e ainda vão pedir vista e você segue preso, então a duração não é razoável e, portanto, isso é uma inconstitucionalidade. Sobre esse PL da anistia, o Serrão frisou bem, a gente está diante de algo que não é jurídico, é político. Então, um projeto de lei não deveria ter de passar pelo STF se é uma vontade política. Não há, o PL pode atingir o Bolsonaro, e daí? Um PL não atinge um ou outro, o PL não serve para atingir um ou outro, não são um PL. A anistia, ela não é concedida para o fulano, ela é concedida em razão de um fato. Você não chega e fala assim, vou fazer um projeto de anistia aqui para o João, vou fazer um projeto de anistia aqui para Maria. Né? Não existe isso, é um projeto de anistia para os fatos. Bom, se os fatos são considerados políticos e o Bolsonaro for favorecido, é porque o fato dele, ou que o atinge, também é político, foi político, ou assim é entendido pelo parlamento. E pronto, se essa é a vontade do povo, representado pelos políticos, deveria ser respeitada também pelo STF. Mas o STF é quem dá a última voz a respeito da constitucionalidade ou não de projetos de lei. E isso lhe dá um poder supremo, um poder total, inclusive, de botar no chão o desejo popular, o desejo dos parlamentares e o próprio Congresso. Colocar o Congresso no bolso não é julgar a constitucionalidade. Colocar o Congresso no bolso é usurpar um poder que não é teu. Isso o STF não poderia fazer, infelizmente vem fazendo. Então, embora, repito, esse projeto da anistia, ele seja um projeto que possa passar pelas mãos do STF para avaliação da constitucionalidade ou não, como todo e qualquer projeto, por ser uma vontade política de políticos representando o povo, o STF deveria saber qual é o seu lugar, e o seu lugar deveria ser o de ficar quieto, não se manifestar sobre isso e deixar rolar. Mas ele se manifesta antes, ele se manifesta durante, imagina, se não vai se manifestar depois. Se antes do projeto ser feito, coisa que não tem nada a ver com o STF, eles deviam estar quietinhos. Se antes do projeto ser feito, eles já estavam dizendo e dando recado para o Congresso. Se durante o projeto eles já estão ameaçando entre aspas, né, dizendo, olha, nós vamos julgar inconstitucional e etc. Imagina depois, quando realmente o projeto puder estar nas mãos deles. Imagina se ali eles vão ser frios, se ali eles vão ser distanciados, se ali eles não vão agir politicamente. Vão agir politicamente, provavelmente para derrubar a vontade expressa pelo Congresso com esse projeto de anistia. Independente disso, é importante. É importante jogar essa batata quente para o STF. Eu acho que se o Congresso aprovar esse projeto de anistia e o STF derrubar, vai ficar claro, mas muito claro, que nós temos no Brasil um tribunal político e um Congresso que deveria ser político submetido ao STF, mas não submetido pela sua vileza, não submetido pela sua passividade, não submetido pela sua incapacidade de se reunir em torno de uma causa, submetido pelo arbítrio do STF. Então é importante um projeto desse seguir adiante, o Congresso se mostrar unido, se mostrar capaz de confrontar-se com os outros poderes, capaz de levar uma pauta adiante e lá no fim o STF derrubar o projeto. Será uma demonstração, acho, de força do parlamento, uma demonstração que a gente não está tendo mais. Hoje, os recados do STF já são suficientes para as pautas caírem e para a instituição do Congresso se submeter. Essa capacidade de confrontar-se com o STF, por meio de levar pautas adiante, o Congresso precisa recuperar. É inacreditável! Os ministros do STF foram para a imprensa para confessar os planos que eles têm para destruir o Bolsonaro, condenando ele, e depois barrar a anistia dele. Isso sem nenhum pudor, sem nenhum constrangimento. Essa é daquelas manchetes que são inacreditáveis. E aí você vai ler a matéria e o texto é mais inacreditável ainda. É o tipo de coisa que você lê e fala, não é possível que a jornalista publicou isso sem fazer uma crítica, um questionamento. A jornalista vai lá, entrevista ministros do STF e em vez de denunciar com uma coisa errada, ela passa pano, bate palma e publica isto aqui. Olha aí. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Achou ruim? Achou absurdo? Calma que tudo pode piorar. E nesse caso piora.
Olha a linha fina que absurda. Magistrados montaram arsenal de teses jurídicas para derrubar um eventual benefício futuro que venha a ser concedido ao ex-presidente. Revoltante há pouco para descrever isso aqui. Tá para surgir ainda uma palavra no vocabulário que descreva esse absurdo. Lê aqui comigo que eu vou te mostrar em 3 pontos o plano dos ministros do STF para destruir Bolsonaro e barrar a anistia. A preço de hoje, ministros do Supremo Tribunal Federal consideram não haver espaço para que Jair Bolsonaro seja beneficiado por uma anistia. Experientes, os magistrados têm atuado diretamente junto a líderes partidários para medir a temperatura da classe política em perdoar crimes da gravidade de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado democrático e montaram eles próprios um arsenal de teses jurídicas para, diante de uma possível ofensiva parlamentar, barrar a concessão de uma clemência ao ex-presidente. No limite, eles consideram até interpretações que vetariam a anistia em um eventual governo de direita a partir de 2026. Gente, você sabe o que é isso aqui? Eu tô incrédulo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o jornalista descrevendo crimes de responsabilidade em série dos ministros do STF. Simplesmente isso. Ela está descrevendo em detalhes os ministros cometendo crimes de responsabilidade e a matéria não é nem em tom de denúncia, é em tom elogioso. Durma com essa. Eles são experientes? Então eles deveriam saber disso aqui se eles são experientes, ó. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Item 3. Exercer a atividade político-partidária. Bora continuar porque vai piorando. A matéria é uma coleção de detalhes de ministros cometendo esse mesmo crime de responsabilidade várias vezes. Parece um filme de terror. E aí você entende, é por isso que eles não colocam na matéria os nomes dos ministros. Não tem quem falou. A gente pode até imaginar, né, com base nos ministros mais falantes, mais boca aberta e mais políticos, e mais linguarudos. Tem um deles até que já deu mais de 10 entrevistas só nesse ano e ainda estamos no mês de março. Bora continuar aqui lendo aqui, e se você identificar outros crimes de responsabilidade, vai me contando aí nos comentários. Olha aí, ó. Com o avanço das investigações que apontaram que, entre os capítulos para a ruptura institucional, estavam o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, o tribunal avalia não fazer sentido permitir que a anulação das hoje prováveis condenações de Bolsonaro seja levada a cabo porque daria munição para o ex-mandatário, militares e aqueles que foram usados como massa de manobra considerarem novos ultrajes ao sistema democrático. Gente, a denúncia nem foi recebida, nem começou o processo. Mas eles já estão falando de anular a anistia da condenação que eles vão impor. Ou seja, eles já admitiram que o Bolsonaro vai ser condenado. O que a gente sabia faz tempo. Mas a gente sempre tem que repudiar isso, porque isso não é normal, isso é errado. E a imprensa está normalizando, mas a gente não pode normalizar. Juízes não podem agir assim. Olha aí. Haverá uma série de discussões sobre o cabimento da anistia, tendo em vista a própria gravidade do crime, disse a Veja o ministro. É até constrangedor falar em anistia quando Bolsonaro e militares são acusados de tramar as mortes de um ministro do Supremo e de um presidente da República. Aqui não tem bobo da corte completa. Não tem bobo, mas tem ditador da corte, né? O ministro tem o quê? Bola de cristal aí? Já tá falando que o Supremo vai discutir anistia? Olha, não dá pra explicar a dimensão do quanto isso aqui é errado e absurdo. Agora olha o plano deles para destruir o Bolsonaro, condenando ele e impedindo totalmente a anistia. Há meses, magistrados verbalizam interpretações que minariam a possibilidade de sobrevida política e eleitoral Bolsonaro em caso de condenação criminal. Um marco importante foi delineado no julgamento do indulto dado pelo ex-presidente ao então deputado Daniel Silveira, condenado por ataques à Suprema Corte e ameaças a ministro. Na ocasião, Moraes, tratado como algoz dos bolsonaristas, afirmou que, embora benefícios como indulto estejam previstos na Constituição, eles não podem ser sacados da cartola para atacar outro poder do Estado. Tá aqui o primeiro ponto do plano. Usar a jurisprudência do caso Daniel Silveira, que foi indultado por Bolsonaro, mas, veja bem, o Supremo derrubou o indulto. E vai agora derrubar também qualquer anistia que Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro recebam. Isso é errado, é absurdo. O mesmo Supremo que tinha validado o indulto de Temer, que tinha perdoado mais 80% da pena dos corruptos, foi lá e derrubou, veja só, o do Daniel Silveira e agora vai derrubar os outros. Isso é absurdo, é errado. No caso do Temer, eles falaram que o Supremo não pode entrar na discricionariedade que o Poder Executivo, que o Presidente da República tem para indultar. Mas aí eles saem detonando isso agora quando é a direita. E mais, já estão prometendo que vão fazer isso. E olha a lógica aqui que eles vão seguir, ó.
Acompanha aí comigo, ó. No mesmo julgamento, o ministro Dias Toffoli afirmou que a possibilidade de perdão prevista na Constituição segue uma espécie de lógica própria. Para ele, é como é o sistema democrático quem concede a anulação de crimes a um determinado grupo. Se esse grupo ataca aquele que um dia tentou abolir, não há espaço para indulto, anistia ou graça. Luiz Fux tem avaliação semelhante e considera que crimes contra o Estado Democrático de Direito não podem ser contemplados com anistia. Isso aqui está na Constituição? É só a Constituição e o rol taxativo que pode proibir indulto, graça, anistia, benefícios dados a réus. Tá na Constituição? Não, não tá. Mas os ministros do STF vão simplesmente interpretar a Constituição de modo ativista, como fazem em outros casos, e decidir o que quiserem para derrubar a anistia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Toda vez que são restringidos benefícios para réus e presos condenados por crimes hediondos, tráfico internacional de drogas, homicídios, toda vez que são restringidos benefícios, aí o Supremo vem e fala, é inconstitucional porque não está esse tipo de restrição na Constituição. E agora eles vão interpretar a Constituição para barrar isso para os presos do 8 de janeiro. E para o Bolsonaro. Agora veja o segundo ponto do plano deles para barrar a anistia. Olha aqui, ó. Para barrar outras investidas, ministros avaliam que a violência do plano golpista, cujo ponto alto inclui a execução de autoridades, pode equiparar a trama a um enredo terrorista. Crime que, pela Constituição, não pode ser alvo de clemência. Isso aqui, gente, é outra invencionice, tirada da caixola não sei de quem, ou talvez a cartola, e que não se sustenta, porque a lei brasileira não prevê a motivação política como uma possível motivação que permita a configuração do crime de terrorismo. Tanto não prevê que a PGR não denunciou ninguém do 8 de janeiro por terrorismo. Nem o STF condenou ninguém por terrorismo. E nem tem como condenar sem denúncia do PGR sobre isso. Quando os jornalistas falavam do 8 de janeiro, falavam terrorismo, isso aí era uma aberração. Eles estavam tentando categorizar como terrorismo algo que não era. Então isso aqui é uma impossibilidade jurídica. Mas eles fazem o que querem, não é? E o terceiro e último ponto, tão absurdo quanto os outros dois primeiros, vamos ver aqui. Mas se você está indignado, curta o vídeo, senta o dedo no like, para nossa indignação chegar mais longe, para mais gente se unir a isso, se revoltar para a gente mudar essa realidade. Olha aqui. Já ainda os que argumentam que uma anistia que mire acima de tudo Jair Bolsonaro daria por objetivo incentivar a desobediência a decisões do judiciário, o que violaria a separação de poderes, cláusula pétrea da Constituição. Peraí, mas então todo indulto que o Lula e a Dilma deram para todos os presos condenados pela justiça e que vivem dando indulto que perdoa mais de 80% da pena dos presos, também é uma violação da independência dos poderes, só que nunca declararam inconstitucional. Então veja como eles fazem argumento de ocasião. Isso aqui é absurdo, gente. Segue aqui, ó. Por todos esses fatores, ministros da Suprema Corte são categóricos. Uma eventual anistia ao ex-presidente não ficaria em pé no judiciário. Ah, gente, são 3 estratégias então. Usar a jurisprudência do caso Daniel Silveira, equiparar os crimes com terrorismo e derrubar a anistia por violação à separação de poderes. Olha, os ministros podem ter o plano deles para destruir o Bolsonaro e acabar com a anistia. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.